bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Família Sem Bula. Isso aí. E aí, hoje o nosso tema é um tema muito bom. Por quê? Porque é um tema que eu acho que cada vez mais a gente vai ver as pessoas nessa situação, né? Maternidade, paternidade, é vocação? É vocação, né? Ou é uma condição? É uma imposição? É uma situação, uma pressão social, um acaso, né? Então, tantas situações que fazem com que você se torne pai ou mãe, mas nem sempre aquele papel é algo que você sonhou, ou sonhou, mas não é do jeito que você sonhou também, né? Que também isso acontece. Ai, meu sonho é ser mãe, né? Faço tudo para ser mãe. Ok, vou lá, e ou caso, ou é inseminação, ou adoção, ou qualquer coisa. Quando eu começo a passar um perrengue, porque, meu bem, é fácil ser pai e ser mãe não, tá? Aí, quando a coisa começa, porque tem o lado bonito, tem o lado que não é tão bonito. Aí você fala, não dá pra desistir. Tem um botão. Dá pra dar um pause aqui, né, e voltar. Enfim, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Se é vocação, se tem que ter vocação para ser pai ou mãe, ou não, ou a gente vai, é natural do ser humano, todo mundo nasceu para procriar, nascemos para procriar, para sermos muitos, e vamos ter filhos e filhas como nossos avós tinham, né? Antigamente, e criamos e vamos, né? E aí, vamos lá. Vamos lá agora com o Isaac aqui. O que você acha, Isaac? É vocação? Tem que ter vocação ou não? Pai, mãe é algo que está no rótulo, todo mundo tem que ter. Que teminha difícil, né? Não tem como você não parar para pensar se você de fato decidiu ser ou se foi uma imposição. Acho que quando a gente fala de vocação é aquilo que vem de dentro, né? A gente nasce querendo aquilo, a gente estuda sobre aquilo, a gente pesquisa, vê, e ainda assim, quando você está fazendo, você fala, eu acho que eu quero dar meia volta e fazer outra coisa porque cansei disso. E com a paternidade e a maternidade, como é que você faz isso? Como é que você diz, olha, cansei de ser pai, né? E é por isso que a Família Sem Bula está aqui, para a gente poder conversar sobre isso. Porque vai chegar um momento, ou talvez você esteja vivendo esse momento, que você diz, eu não aguento mais. E aonde eu vou falar sobre isso? Como é que eu posso dizer que eu cansei de ser mãe? Você precisa procurar ajuda. É um tabu, né? Exatamente. É um tabu. Que tipo de mãe você é que você cansa de ser mãe? Exatamente. Né? Eu percebo que existe, principalmente na mulher, esse sentimento de impotência, talvez, né? De ser acusada quando diz que se eu pudesse voltar atrás, eu não seria mãe. Né? Se eu pudesse voltar atrás. E daí uma outra mãe ouve isso. Como que você pode falar isso? Que tipo de mãe você é? Daí já mistura esse sentimento, né, de talvez um arrependimento ou talvez apenas cansaço, né, com a cruz de estar se colocando como uma péssima mãe. A mulher em si, ela tem esse fardo, né, de, na família Margarina, como a gente comentou nos vídeos anteriores, de ter que tomar essa frente, de se responsabilizar pela educação, de se responsabilizar pelo filho, de se responsabilizar por tudo que envolve esse filho. E o pai fica ali para prover. Interessante, a gente pode colocar também, né, que eu vou trazer aqui, que é o abrir mão, né, Isaac? Eu acho que essa coisa da vocação tem muito eu tenho desejo, quero ser mãe, e aí, como o Isaac coloca, vai mudar muita coisa na sua vida, né? As rotinas vão mudar, o seu corpo vai mudar, enfim. E aí, aquela vida que você tinha de solteira, né, ela já não vai ser mais daquela forma. Você vai frequentar outros ambientes, você vai conversar outros assuntos, e aí você tem que pensar muito bem. Então, a gente percebe que as mulheres, né, e os homens também têm prorrogado essa questão da paternidade e maternidade. E, por um lado, é legal, eu acho que isso é bom, porque vem com uma maturidade, né, eu acho que em relação à escolha. Né? Claro que a gente tem aí os acidentes do percurso, ok, né? Muito bem, mas eu acho que sim,
né? Eu acho que para ser pai e mãe tem que ter vocação, para ser pai e mãe tem que ter maturidade, né? Tem que ser algo que tem que ser pensado. Eu acho que eu tenho uma dica aqui. Antes, se você ainda não é pai, não é mãe, eu vou dar uma dica aqui, né? Caseira. Vá passar umas férias com os sobrinhos, né? Traz assim um afilhado para ficar uns 5 dias na tua casa, um afilhado de 3 anos, sabe? Um afilhado de 2. Depois você pega um de 7. Faz uma experiência. Eu acho que essa experiência, mas sem a presença dos pais, né? Com você como responsável. Para você ter uma percepção, né? O que é o conviver com uma criança. Porque muitas vezes é isso. Existe um romantismo, né? Imagina alguém, mãe, me chamando de mãe, me chamando de pai, trazendo com a cartinha da escola, presentinho, cantando lá na frente, meu Deus, eu vou lá, né? E ele vai fazer uma homenagem. Sim, essa parte bonita, meu bem, mas tem a parte que não é tão bonita. Então, eu vejo que se você tiver a oportunidade de fazer uma experiência, uma imersão nesse ambiente, eu acho que você deveria fazer, né? Para que você possa realmente decidir de uma forma muito racional e não tão emocional, porque você vai precisar muito da sua razão em muitos momentos. Acho que é bem legal a tua fala, Fábio, porque assim, eu adoro criança. E aí a minha amiga que teve um bebê. Eu pego o bebê, paparico, mas quando ele chora, ele já passa para a mãe, né? Então aquela coisa de devolver o problema porque eu não sei o que fazer. E pensar talvez nessa experiência, nessa aproximação do comportamento é legal. Por outro lado, acho que talvez trazer aqui uma implicação, será que quanto mais tarde, mais maduro eu sou? Porque tem o outro lado também, né? Quanto mais tarde eu sou mãe ou pai, eu estou aqui desenvolvendo a minha carreira profissional. Será que eu quero parar para poder, então, administrar aquele sonho lá atrás, que era de ser mãe, de ser pai, né? Da minha vocação que eu tenho? Ou será que eu quero continuar? E aí existe uma pressão social que é incrível, né? De obrigar as pessoas a terem filhos do tempo que a sociedade acha que tem que ser. Né? Tá namorando quando você fica noivo, tá noivo quando você casa, tá casado quando você tem filho, né? E aí quando você decide, olha, eu não quero ter filho. Como não? Né? Por quê? Porque isso é um paradigma, é uma forma que a sociedade impôs, né? Que tem que ser essa bula mágica, né? Ali que tem que seguir bem certinho, e se não for, você está fora do padrão. E aí aquele momento, né, que a gente conversou nos vídeos anteriores, para falar sobre essas mudanças. Não, eu não quero ser mãe. Né? Eu prefiro adotar um cachorro, eu prefiro adotar um gatinho, né? A pessoa fala, mas acaba também indo para um exagero, né? Porque tem uma galera que é exagerada, né? Que faz festa para cachorro, que dá não sei o que, trata muito melhor do que um ser humano. Logicamente, quem gosta, né, do ser humano, do animal também, ele vai ter esse zelo, não é um problema isso, viu? Não acho que aqui eu estou falando mal. Mas acho que pensar sobre essa responsabilidade, né? O quanto às vezes essa vocação, ou às vezes o acidente, acaba trazendo para a gente essa aproximação daquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma criança que vive em situação de abrigo, por que ela foi abrigada, né? E por que ela foi retirada muitas vezes dos pais? Será que elas não tinham vocações de serem mãe e pai? Ou será que de repente por conta de um adoecimento, de um vício, de um problema psicológico, ou até mesmo por conta do desemprego, acabou trazendo aquela frustração e distanciou aquilo que ela tinha como vocação, né? A gente tem muitas pessoas, tem talvez pessoas que têm muito dinheiro, mas ela acabou sendo mãe porque a sociedade impôs, ela precisa deixar um legado, ela precisa deixar um nome, e ela negligencia, né? A gente tem várias histórias de pais, de crianças de berçários que a professora colocou na mochila a roupinha suja e voltou no outro dia com a roupinha suja, porque a mãe não abriu a mochila da criança, né? Ou seja, que cuidado essa criança está tendo. Então, logicamente, que a correria nos faz isso, mas quando eu decido ser mãe e pai, talvez eu precise abreviar um pouquinho mais o meu tempo de trabalho, eu vou talvez ganhar um pouquinho menos, né? Porque vai ter uma outra dinâmica. E eu não posso só pensar como alguém que não tem filho, como alguém que de repente não tem uma responsabilidade. Então... Isaac, você tocou num ponto assim que eu fiquei com a língua coçando para falar.
essa visão que muitos de nós, né, lógico que nós aqui temos uma percepção um pouco diferente da infância, mas do pai e da mãe que está ali na vida diária com a criança, de ver a criança como um ser no sentido emocional insignificante. Ou seja, eu não vejo que eu estou formando um adulto, eu estou criando uma criança. Né? Não percebe, não consegue ter essa dimensão de que tudo que essa criança vivencia hoje, ou talvez uma tal negligência emocional, uma negligência em alguns aspectos, enfim, né, do modo geral, ninguém vai ser 100%. Mas você, mas cada um sabe até onde você pode dar o seu melhor. E muitas vezes tem-se essa visão da criança como pequena, essa visão do ser pequeno, né, que não tem voz, né, e só o que eu der ele come, o que eu colocar ele veste, o que eu quiser ele faz, o que eu quero que ele faça ele vai fazer, se vai dormir agora tem que dormir agora, se vai fazer isso tem que fazer. Então assim, não se tem esse diálogo com a criança, essa visão de que tudo que eu faço não é o que eu mando, tudo que eu faço está sendo refletido no adulto que eu estou formando. E muitas vezes, né, nós, de modo geral, eu falo como pessoa, não vemos a criança como esse ser adulto que nós vamos formar. Estamos pensando no agora. Exato. Né? E assim, tem muitas crenças, né? De repente eu não queria, mas casei e acabei engravidando. Eu acho que Deus quis que eu fosse mãe. Né? Lógico, tem toda uma ideia de que você precisa agora se responsabilizar por aquilo que você está gestando. Mas até como é que você vira a chavinha psicológica de algo que você não queria, agora você tem que ter? Né? Então, como é que eu faço isso? Qual que é a sacada? Como é que eu busco ajuda, não busco ajuda, mas se eu falar que eu não queria ser mãe e agora eu estou grávida, as pessoas vão me olhar, vão questionar, dizendo, mas por que você não se cuidou? Né? Mas eu me cuidei, de repente, não vou dizer que foi ali um acidente, mas aconteceu. E aí tem essa ideia de, não, acho que Deus tinha um propósito para mim, né, para eu ser mãe ou para eu ser pai, e por conta disso, e aí chega lá na frente a pessoa fala assim, bom, eu de fato, se eu pudesse, eu não tinha tido filho. Né? E é muito comum isso na área da psicologia, a gente vê pessoas que não podem manifestar isso, exatamente por quê? Porque as pessoas vão ridicularizar, vão questionar, vão dizer, poxa, como assim você está reclamando de uma dádiva que Deus te deu? Quantas pessoas queriam e não podem, né? Aqueles que podem, não querem. Aqueles que não podem, querem, né? E todo o movimento. Mas isso é estabelecido uma crença que é tão difícil de se trabalhar, porque assim, eu preciso também me enxergar dentro desse processo. E é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, de nascimento, de escolha, de ser pai e mãe, eu sempre digo aos meus pacientes o seguinte, lembre-se que é uma continuidade. Não é uma exclusividade. O seu filho não é o reizinho agora da casa. Ele não é exclusivo. Eu não vou trabalhar agora porque o meu filho precisa. Porque eu preciso fazer tudo com o meu filho. Né? Ou seja, qual é o teu sentido de vida se você vai fazer tudo em função daquele indivíduo? Chega uma hora que você fala, pô, peraí. E principalmente a hora que começa a fazer birra, fazer malcriação, buscar outros caminhos que você não idealizou, você vai falar, peraí, eu desprendi de um monte de coisa para poder lidar com esse indivíduo, essa criança, e agora ele está fazendo tudo o contrário. Sim, ele vai fazer, né? E aí a frustração vem. Por quê? Porque você idealizou uma coisa que simplesmente você não colocou como um processo de a frustração faz parte, a angústia faz parte, o medo faz parte, a preocupação faz parte, a tristeza faz parte, né? Não é só a alegria de ter um filho, também tem as outras coisas, o adoecimento, né? Sim. Então, quer dizer, se eu começo a imaginar uma coisa só dentro de um parâmetro, que isso vai me trazer sempre satisfação, e não coloco isso como uma pauta, dizendo, peraí, lá na frente ele vai ter escolha, lá na frente ele vai ter uma opinião contrária, lá na frente talvez ele vai querer me confrontar, dando a opinião dele, e não sendo mal criado, como de repente lá os nossos patriarcas diziam, né, que você não podia nem falar nada, né, cala a boca que você não manda aqui. Né? Eu falei, você fica quieto. Né? E agora está tendo essa abertura de poder trazer o filho para poder dizer aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está percebendo. Mas, se eu começo a viver em função, né? Por exemplo, eu casei, agora vivo em função só da minha mulher. Aí chega um momento que eu começo a questionar a minha identidade, o meu sentido da vida.
Porque a hora que de repente essa minha mulher vai embora ou ela morre, eu perco o sentido da vida, né? A hora que meu filho, de repente, ele casa e deixa o ninho vazio, eu estou no caos, eu estou em sofrimento, porque eu não aprendi a lidar com aquela criança ou com aquele espaço vazio, né? Então, assim, são várias temáticas e reflexões que são importantes. Qual que é o lugar que o nosso filho coloca-se agora? Mas quem colocou ele lá, né? Foi eu que coloquei ele nessa autonomia, nesse lugar de reizinho, de mandão, de senhor da verdade, ou eu trabalhei para que ele pudesse, de fato, ter essa autonomia, mais com companheirismo, entendendo que as coisas precisam ser construídas. Né? Acho que é legal a gente pensar sobre isso também. E isso é vocação. Eu ia, né, puxar essa questão da vocação aí, porque assim, que eu entendo, né, quanto vocação, né, de você estar, sim, vamos ter momentos difíceis, outros não, mas eu quero viver aquilo, né? Então eu professora, né? Vamos colocar a profissão, né? Então eu me sinto professora de vocação, né? Então se eu fosse escolher novamente, seria professora? Seria professora. Vou ficar rica? Não fiquei rica, não vou ficar, tá, professor? Você não vai ficar rico, mas você vai viver bem. Se você gostar, você vai viver bem. Então assim, independente da profissão que você escolha, né? Você tem que ter prazer. Você tem que se enxergar naquele papel, lutar. Aí você vai ter força para lutar. Você vai ter força para enfrentar, você vai ter força para resiliência, né? E levantar. E aí eu acho que eu entendo um pouco a paternidade, a maternidade dentro desse universo, né? Da vocação, né? No sentido de se enxergar. Como surgiu essa maternidade, né? Contando aos 40, 39, por aí. Também sonhava com o príncipe encantado, cavalo branco, aquela coisa toda. Muito bem. O que aconteceu? A panela, eu não quis forçar a tampa na panela, porque isso também acontece, né? Então a panela, a pessoa força aquela tampa e aquela tampa vai, né? Ela vai escapar. Então eu falei, não vou forçar. Tentei umas tampas lá, não deu certo as tampas. Falei, quer saber? Sou leiteira. Não tenho frigideira, não tenho tampa. Quer dizer, não sei, né? Se tiver alguém aí, uma tampa aí que tiver aí. Pode ser. Direct. Direct aí. Mas agora eu tô exigente, hein? Tô exigente. Mas enfim. E aí aos 39, e aí foi uma coisa muito engraçada, porque eu olhava assim, primeiro você fica sem assunto, tá, meu bem? Porque você vai passando os seus 24, 25. Quando você casou, Jéssica? Com 21. Aí, ó, meu Deus, uma criança. Mas enfim, aí tu casa, né? As amigas casam, todo mundo casa, daí a conversa é só marido, né? Depois a conversa é só filho, e aí você fica deslocada. Você fala, meu Deus, não faço parte desse mundo. E aí você começa a pensar, ou eu vou ter que arrumar alguém para casar, daí passou a fase do casamento, daí a gente começa a separação, né? Aí você tá evoluindo aí com a galera, e a galera começou no nível 2, já começou a separar, mas o filho continua, né? E aí é aniversário do filho, e meu filho isso, e eu ficava pensando, cara, não tem nem assunto mais, porque aí, né, se você sair com solteiro, a idade ali já não batia, né? Enfim. E nesse momento eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que eu quero ter um filho, porque eu acho que eu quero ter um assunto, né? Enfim, e aí veio nessa. E um dia eu vi uma criança abraçar uma mãe assim, daquele chamego no pescoço. Falei, nossa, que coisa boa. Ai, meu Deus do céu. O marido não vai dar, a tampa não dá, mas o filho dá. Né? Então, o filho, né, não depende de mim. Como assim? Poderia ser uma produção independente, mas eu fui para adoção. Aí fui lá, me inscrevi, fiz todo um processo, em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. E aí, muito bem, eu, né, decidi ser mãe. Quando chegou a minha pequena criança, a primeira semana eu chorava sem parar, a terceira eu falava, por que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu estava tão bem, minha vida estava tão calma, tudo tranquilo, por que eu fui inventar? E sim, e a minha mãe, uma querida, né, viva até hoje, 80 anos, a sabedoria. E ela falou assim pra mim, filha, amor se constrói. Não é de um dia para o outro que você vai amar essa criança. Independente se ela é adotiva ou se ela é uma filha biológica. É o dia a dia, é o olhar, é o toque, é o carinho. E esse amor vai se estabelecer. Calma. Calma. E de fato, né, hoje eu falo para vocês que esse amor sim, né, ele veio
né? Ele veio aos poucos, sim. Hoje, independente, quem adota sabe disso, a gente não esquece que a criança foi adotada, que é um filho adotivo, mas a gente, em relação ao amor, é um amor incondicional, dependente, né? E eu me vejo em todos os papéis de mãe. Da mãe legal, da mãe chata, da mãe festeira, da mãe tal. Mas eu percebo muito no convívio com os colegas da minha filha, enfim, de mães e de avós, é interessante isso também. Inclusive, tem avós que não querem que sejam chamadas de vó. Me chame pelo meu nome. Não quero jamais ser vó. Não me chame de vó, não me chame de tia, enfim. Então, tem todas essas questões, né? Da vocação. Tem a vocação de ser pai e mãe, uma vocação de ser vó. Né? Tem outro, por outro lado, que são loucas para ser vós, né? E quase querem roubar o teu filho, se apropriar. Mas, enfim, é uma luta. Mas eu acho que aproveitar. Então, se você... É isso. É você querer viver uma outra emoção. Né? Então, se você... né, vive uma vida de solteiro, uma vida bacana, de casado ou não, enfim. Mas você é feliz fazendo o que você faz e você olha para os teus amigos que têm filhos e você olha, não se enxerga naquela situação, eu acho que é o momento de você, né, pensar, né, talvez não seja para mim mesmo, ok. Talvez um dia seja, né, também não tem essa coisa, né, bateu ali aquela idade, não é. Agora, muitas vezes pode despertar, você olha para aquilo e fala, cara, eu quero aquilo para mim. Né? Eu quero viver aquilo. E é lógico que a gente, nesse momento, a gente vai olhar o lado bom, a gente não vai olhar, eu não quero aquela criança chorando, esperneando e batendo no amiguinho. Nesse momento a gente não quer. Mas esse momento vai vir, depois a gente vai falar também sobre isso. Enfim, mas aí, Jéssica, você que a nossa garota do tempo, a nossa garota de 21 anos, agora descobrimos, né? Ainda, né, recém-casada, né, que ainda não é mãe, ainda, né? Não sei. Conta pra gente aí, assim, o que você pensa, assim, em relação a essa vocação? Você acha que essa vocação é algo realmente que é natural? Essa vocação pode acontecer, pode não acontecer? E isso vai impactar ou não nessa criança? Você tocou num ponto muito bacana, porque eu, como professora, trabalhei com berçário, com maternal, eu sempre tive esse desejo materno. Minha irmã, Joyce, beijo, já não. Minha irmã, ela fala desde a adolescência que ela não vai ser mãe. Se você dá uma criança, ela já não consegue nem segurar, né? Ou ficar muito tempo cuidando. Então, toda vez que tinha uma criança da família para cuidar, quem que eles chamavam? Tia Jéssica. A Jéssica, né? E mesmo minha irmã também tendo essa possibilidade. Eu sempre tive esse sentimento materno de desejar ter um filho. Né? Já a minha irmã não teve, e tudo bem, se ela não tiver, que ótimo, ela vai ter sobrinhos. Né? Então eu acredito que assim, eu não consigo pensar num momento em que eu falei assim, eu quero ser mãe. Na minha juventude, eu sempre tive esse sentimento desde a minha adolescência, e depois eu fiz magistério, e daí eu fui, opa, olha que legal essa criançada, fazer bagunça, conversar, né? Lógico que a gente tem esse pensamento da responsabilidade, e também como pedagoga, eu percebo muito essa importância de separar este momento. Então, não tenho filhos, porque nesta fase da minha vida eu percebo que se eu tivesse não seria bom. Né? Não seria bom para mim, não seria bom para a criança. Lógico que tomamos todos os cuidados, né? Mas se vier acontecer, eu vou ter que me desorganizar de uma forma tremenda, porque hoje a minha rotina ela é muito corrida, né? E eu tenho essa percepção de que hoje eu não posso ter filhos, né? Mas que quando eu tiver lá meus 30, 32, 33, eu vou conseguir ter essa flexibilidade e vou me organizar para ter essa flexibilidade, né? Que não é só assim, cheguei nos meus 30, vou ter filhos. Não, eu preciso ter essa maturidade de pensar, eu quero realmente ter um filho, então eu preciso começar agora a organizar a minha rotina para que eu possa ter tempo para cuidar dessa criança. E nós que estamos na pedagogia principalmente, a gente tem muito, a gente reflete muito sobre a importância dessa presença, tanto do pai
quanto da mãe no decorrer da infância, né? É ser um espelho, né? Eu quero que uma criança, né, quando eu vier a ter um filho, ele possa ter uma memória afetiva, né? Sabe aquela história de, nossa, que saudade daquela comidinha da mamãe? Eu tenho muito essa, às vezes eu falo pra minha mãe, é aquela polenta que você faz com queijo que ninguém faz igual, né? Então, eu tenho esse desejo de um dia ter isso na minha vida, né? Já a minha irmã não tem, né? E tudo bem, né? A gente já conversou muito sobre isso, a gente dá muita risada, né? Que ela fala, eu não tenho vocação, eu não tenho desejo e eu não vou ter. Se ela pudesse fazer cirurgia e ela é jovem, né? Não pode. Sim. Isso também é algo muito complexo de a gente conversar, porque já houve até um murmurinho há um tempo atrás nas redes sociais sobre aprovar a laqueadura para jovens que não querem ser mães, né? Então isso talvez é um pano para manga mais para frente, né? Desculpa, Jéssica, trazer a ideia que você diz assim, a memória afetiva do pai e da mãe. Lembrando, né, que a gente está exatamente tentando trazer a ideia da amplitude dessa palavra pai e mãe. Né? Ou seja, é a avó que é a mãe, não é a avó. É o pai, né, no sentido da adoção, ou não adoção, é o tio, é a madrinha. É esse lugar, né, que a criança vai colocar aquele indivíduo e ter essa memória afetiva. Né? Da gente não trazer essa construção novamente daquela coisa do pai e mãe que traz, porque nem todo mundo vai usufruir desse lugar, né? Só para a gente poder fazer essa lembrança. Muito bem. E aí a gente está fechando agora já. Ó, passou voando aí nosso primeiro bloco, né, em relação à família, nessa vocação. Né? E aí eu vou deixar aqui no ar e a gente volta no próximo vídeo perguntando para você ali, que você, né, tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, né, quem te criou, você enxerga, né, fecha teu olhinho ali, você enxerga a vocação? Quem te criou está vocacionado? O que foi isso para você? Isso foi bacana? Você tem memórias afetivas bacanas ou não? Né? Como é que isso aconteceu? E aí, né, a gente vai seguir então para o próximo bloco aí, outros vídeos, e eu vou deixar aqui agora o último recadinho novamente, que a nossa garota aqui, internauta, que vai falar com você, para que você possa nos seguir aqui, o Família Sem Bula. Vamos lá! Gente, não esqueça, se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixe seu comentário, ative o sininho, tá? Curta e compartilhe se você tem um amigo que às vezes está passando por essa experiência ou não, gente. Compartilhe com essa pessoa para que ela possa também vir aqui acompanhar e tirar suas dúvidas. E se você também está acompanhando aí pelo Instagram, pode deixar seu comentário ou mandar mensagem no direct, tá bom? Participe conosco, a gente quer a sua participação e, aliás, além de você participar, responder questionamentos, né, trazer reflexões aqui para nossa roda de conversa, né, do Família Sem Bula. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.